Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Matemática para quem quer medicina no Enem. E nesse podcast a gente fala sobre atalhos e obstáculos para que você entre nos trilhos e assim possa ultrapassar 801 pontos em matemática para que você possa passar em medicina no Enem. Bom, eu sou Marlos Menezes, talvez você me conheça, talvez não. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o seguinte. Olha só, eu quero ultrapassar 801 pontos em matemática para que eu possa passar no Enem. Só que falta menos de um ano de preparação. Será que dá tempo? Será que é possível de eu conseguir atingir essa marca de 801 pontos em matemática? Será que é possível conseguir passar em medicina com menos de um ano de preparação? Então, olha só. Primeiro, você tem que entender do que se trata a medicina. Olha só, para você passar em medicina com uma certa folga, uma faculdade federal, entrar numa faculdade federal e estudar medicina lá, você vai precisar de pelo menos, para você passar com conforto, de 800 pontos na sua média. Pelo menos 800 pontos na sua média. Então, olha só o que acontece. De todas as matérias, matemática é a matéria, de toda a prova objetiva do Enem, matemática é a matéria onde é mais fácil você ultrapassar esses 800 pontos. Ou seja, de você fazer a sua média. Então, a matemática, ela não só com 801 pontos, não vai te atrapalhar. Na verdade, ela vai ser a principal responsável, dentre todas as matérias objetivas, para alavancar, dentre todas as provas objetivas, para alavancar a sua média geral. E olha só o nível de dificuldade disso tudo. O que acontece é o seguinte, para você passar de 800 pontos em matemática, pelo próprio INEP, o INEP diz que menos de 1% dos alunos, cerca de 1% dos alunos conseguem ultrapassar os 800 pontos. Então, é importante você entender que passar em medicina realmente é uma grande honra, vai exigir muita dedicação de você, mas eu realmente acredito que você pode, eu realmente acredito que é possível, independente do nível que você esteja. Agora, olha só que interessante. Talvez você fique imaginando aí sobre o tempo de preparação. Ah, será que o tempo de preparação vai ser suficiente? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? O que acontece é o seguinte, olha só. Quanto menor o tempo de preparação até a prova do Enem, melhor vai ter que ser a sua estratégia. Isso é verdade. Então, o que acontece? O tempo de preparação você pode encarar ele de duas formas. Estou falando em relação à matemática ou em relação a qualquer prova do Enem. O que acontece? É o tempo que falta até a prova ou o seu tempo de preparação diário, no seu dia a dia. E existe um tabu muito grande em relação a isso, que as pessoas acham que tem que se matar para ultrapassar os 801 pontos em matemática. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas não tenham que se dedicar. É lógico que elas têm que se dedicar. Mas elas não têm que se dedicar tanto quanto elas imaginam para ultrapassar os 801 pontos. Os 801 pontos em matemática. Por que eu digo isso? Matemática, entre todas as matérias do Enem, é a matéria que tem a maior interdependência, ou seja, ela facilita o seu estudo. O que é interdependência? Um conteúdo depende do outro. Então, quando você estuda um conteúdo, você automaticamente está estudando outro conteúdo também. Então, se você adequar o seu tempo de preparação com uma estratégia adequada, você vai ter uma maior eficácia nos seus estudos. Porque o que acontece na maioria das pessoas, na maioria dos casos, é que as pessoas estudam sem uma técnica específica. Elas simplesmente vão estudando de acordo com uma orientação aleatória de alguém ou estudando com o que elas acham que sabem, da forma que elas acham que sabem estudar. E o que acontece é que ao longo de toda a sua vida escolar, elas não tiveram uma preparação adequada. Elas não se adaptaram efetivamente. Talvez você não tenha se adaptado, assim como eu não me adaptei efetivamente durante a minha vida escolar. Por que eu digo isso? Porque eu sempre tive dificuldades. Eu sempre tive dificuldade de aprendizado. Assim, talvez você tenha dificuldade de aprendizagem, não é pela matemática em si, mas talvez pela forma como tenham tentado te passar a matemática. E aí, no meio disso tudo, eu quero te falar o seguinte. Faltando menos de um ano para a prova do Enem. E o tempo de preparação que você tem que se dedicar no dia a dia, sabendo que medicina é algo concorrido, é algo difícil, sabendo que menos de 1% das pessoas ultrapassam 801 pontos na prova de matemática, 800 pontos na prova de matemática. Enem, com tudo isso, eu quero que você entenda que você precisa ter uma mentalidade forte, uma mentalidade de alguém que realmente vai passar
para a medicina. Como assim uma mentalidade forte? A primeira coisa que você tem que ter, um atributo importante, é a autoconfiança. Você tem que acreditar em você mesmo. Acreditar que você é capaz. E eu acredito realmente que é possível que você consiga. Eu acredito realmente que você vai conseguir, se você utilizar a estratégia adequada, se você fizer tudo da maneira certa, porque a sua eficiência e a sua eficácia na hora do estudo vai aumentar muito, drasticamente, vai aumentar sensivelmente. Agora, é importante que você acredite nisso. É importante que você, no seu dia a dia, saber que muitas coisas de errado, ou que você não estava esperando, vão acontecer. Isso por causa da nossa incapacidade. A gente não consegue dominar todas as coisas. Você vai ter que aprender, utilizando a mentalidade, que você tem que focar no que você pode controlar, no que você está fazendo agora. Isso é importante, você focar no que você está fazendo agora, para que você faça da melhor maneira possível, esquecendo todo o resto. Porque tem coisas que realmente você não pode controlar. Então a mentalidade é importante. A mentalidade, ela é um divisor de águas, porque pessoas que às vezes sabem menos do que outras ou não estejam tão bem preparadas, elas conseguem ir tão bem ou melhor por causa da mentalidade. Então isso tudo é muito importante. Agora, eu sei também que em relação ao tempo, o tempo gera um estresse muito grande. Por quê? O tempo gera um estresse. O tempo é um fator complicador para você que está se preparando, porque você sempre fica ansioso, ele gera ansiedade em você. O tempo gera uma ansiedade muito forte, porque você acha que não está se preparando adequadamente, você acha que não vai conseguir dominar tudo que você tem que dominar a tempo. E deixa eu te falar uma coisa, isso acontece especificamente porque você provavelmente está utilizando uma estratégia incorreta. Quando você se prepara do jeito que sempre te ensinaram, colocando uma grande quantidade de informações em voga, ou seja, você acha que tem que dominar uma grande quantidade de informações e não exercita aquilo ali, aquelas informações, você não coloca em prática, você não faz exercícios adequados, naturalmente o tempo começa a te pressionar. Porque você vê aquela quantidade de informações e você pensa assim, pô, não vai dar tempo de eu dominar isso tudo. A prova do Enem está chegando e eu não vou conseguir dar conta. É isso que acontece na maior parte das pessoas. E aí o que acontece? No seu dia a dia também. O tempo que você separou para estudar, você pode achar insuficiente, e isso também é fruto de uma estratégia não adequada para você estudar. Então, é importante você dominar esse estresse do tempo, e isso está, com certeza, vinculado à sua estratégia, à forma que você vai se preparar. Agora, uma coisa muito interessante também é dizer o seguinte, eu estou falando aqui de mentalidade, volta e meia eu falo de mentalidade, mas não é para você dar um foco exagerado nisso. Tudo tem que estar em harmonia. Por quê? Olha só, se você foca só na mentalidade, como eu vejo muita gente fazendo e como eu já fiz durante muito tempo, focar só na mentalidade para conseguir ultrapassar os 801 pontos, para que você possa passar em medicina no Enem, 801 pontos em matemática para que você possa passar em medicina no Enem, o que acontece? Você se torna uma pessoa iludida. Não sei se você já viu falar do filme O Segredo, né? Onde as pessoas ficam mentalizando ali durante muito tempo para conseguir ter um determinado objetivo. E o que acontece é o seguinte, as pessoas elas tendem a exagerar isso, achar que elas são muito mais poderosas do que elas realmente são, e aí elas se tornam iludidas. Quando eu falo aqui que passar em medicina é uma tarefa que não é tão simples assim, eu estou dizendo que eu acredito que você possa, mas você tem que utilizar a estratégia correta. Quando eu digo que você não tem que se preparar, não tem que se esforçar tanto, isso não significa que não exige um determinado esforço. Então, olha só, você vai ter que se diferenciar da maioria das pessoas que não conseguem passar. Você vai ter que se diferenciar da maioria das pessoas que tenta 2, 3, 4, 5, 6 anos para a prova de medicina e não consegue passar. Então, o que eu estou querendo tirar aqui de você é um estado no qual você possa estar iludido, justamente com isso. Então, olha só, se você estiver iludido, naturalmente você vai dar uma importância muito grande à sua mentalidade, uma importância muito grande à sua capacidade mental, e você vai deixar de fazer outras coisas que são essenciais para que você ultrapasse os 801 pontos em matemática
e assim você consiga passar em medicina no Enem. Agora, olha só o que acontece. Existe uma diferença muito grande entre você estar iludido e você efetivamente subir no pódio. Você efetivamente ser aprovado em medicina, efetivamente passar no Enem em medicina. Que diferença é essa? É porque, olha só, na verdade, eu considero aqui, eu vou colocar três fatores muito importantes para que você consiga chegar no pódio, consiga passar em medicina, ultrapassar 801 pontos em matemática e passar em medicina. Um desses fatores é justamente a mentalidade. Outro fator é a organização. E um terceiro fator é justamente a prática. Então esses fatores eles têm que estar em harmonia para que você consiga chegar ao pódio. E se você não tiver esses três fatores, infelizmente você vai estar mancando em direção a passar em medicina, em direção a conseguir mais de 801 pontos em matemática no Enem. E isso acontece justamente por causa de um desequilíbrio entre um desses fatores. Isso não pode acontecer. Então é importante que você entenda que tanto a mentalidade, quanto a organização, quanto a prática são coisas importantíssimas para que você consiga, sim, chegar lá e conseguir o seu objetivo. É importante realmente você acreditar que você vai conseguir chegar lá. Eu realmente acredito em você. Eu acredito que é possível, independente do nível que você esteja, eu acredito que é possível você conseguir chegar lá. Agora, é importante você acreditar, não eu acreditar. Isso realmente é importante. Porque quando você acredita em algo, você coloca mais energia. A sua energia, ela tem mais eficiência. Ela tem maior capilaridade, digamos assim, né? Ela vai penetrar mais para que você consiga atingir os seus objetivos. Por que você acreditar é importante? Mais uma vez, menos de 1% passa de 800 pontos em matemática no Enem. Olha o quão incrível é isso. Olha que patamar você vai conseguir chegar a ultrapassar 800 pontos e fazer parte desse seleto grupo de 1% das pessoas que ultrapassam 800 pontos em matemática. Isso acontece, na verdade, essa discrepância acontece de 1% só conseguir ultrapassar 800 pontos em matemática justamente por causa de um sistema de ensino totalmente deficitário. Você vem estudando matemática de uma forma que, ao longo de toda a sua preparação, desde lá do ensino fundamental, passando pelo ensino médio e até chegar agora na preparação para o Enem, você vem de uma preparação totalmente deficitária, porque se você tivesse adequado aquilo ali, você se sentiria bem e hoje você não teria as dificuldades em matemática que você tem. Era para você ter uma eficiência muito maior na matemática do que você realmente tem hoje. E isso, a maior parte das vezes, é culpa de um sistema de ensino não adequado às necessidades de cada um de nós. E aí, olha só o que acontece. Além desses 1% passar em matemática, você tem uma concorrência em medicina muito grande. Das pessoas que querem, as pessoas mais preparadas querem medicina. Então, não pode deixar cartas na mesa. Você tem que realmente acreditar, você realmente tem que ser organizado e você tem que realmente praticar da maneira correta. O conjunto dessas estratégias, a estratégia que você vai utilizar, que é um conjunto dessas ações, de várias ações que você vai fazer, ela realmente vai ter uma diferença muito grande. Agora, eu quero que você imagine o quão gratificante vai ser para você passar num curso tão concorrido quanto medicina. Você conseguir superar essa meta, o quanto isso vai fazer bem para você, o quanto isso vai fazer bem para os seus familiares. Você ter a oportunidade de ajudar pessoas quando você estiver lá no curso de medicina. Se você parar para pensar, pensando por esse aspecto, medicina é algo realmente muito nobre. Ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Então, olha só que interessante. Você tem que colocar tudo isso faz parte da mentalidade. Você conseguir ver lá na frente. Você conseguir se ver ajudando as pessoas. Conseguir ajudar, tirar pessoas de um estado às vezes ruim, que ela está sentindo dor, está sentindo algum desconforto muito grande, e você conseguir dar algum alento, algum alívio para aquela pessoa. Você vai ser capaz de fazer isso. Ajudar várias e várias pessoas. Isso é realmente muito incrível. Também é uma oportunidade muito grande de você estar podendo fazer isso. Tá? E agora, olha só. Eu falando tudo isso, né? Falando tudo esse nível de preparação que você tem que atingir, de tudo que você tem que fazer, a questão é
que você pode achar assim, caraca, mas vai ser muito trabalhoso, vai ser muito complicado. Mas a gente está discutindo aqui, a gente está justamente no vídeo falando que falta menos de um ano de preparação. É possível conseguir ultrapassar 801 pontos em matemática e passar em medicina no Enem com menos de um ano de preparação? É justamente isso que eu estou falando aqui para você, que a gente está conversando. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, esse tempo realmente passa rápido. Ele passa rápido, por quê? Porque depois o que você vai colher é muito maior do que esse tempo que você passou aqui apertado. Então, não se preocupe muito com o tempo que falta até a prova, se você se sentir muito preocupado. Não, e eu ainda te digo mais, se você utilizar a estratégia correta, não aquela estratégia que te ensinaram ao longo de toda a sua preparação, que é você memorizar um monte de fórmulas, é você entender um monte de conceitos. Não é por aí, não é essa a estratégia adequada. Se você pegar a estratégia correta, eu vou te dizer que vai ser muito mais prazeroso do que você imagina. Você vai conseguir medir a sua evolução passo a passo, isso é incrível. Mas para isso tudo você precisa, com certeza, de uma preparação específica. Você precisa de uma preparação específica. Você não pode entrar num pré-vestibular, por exemplo, que te prepare para uma gama absurda de vestibulares. Você precisa de uma preparação específica para o Enem. Por quê? Porque, na verdade, se você não tiver essa preparação específica, você não vai conseguir ter a eficiência adequada para você conseguir passar em medicina. As provas são diferentes. As provas que você vai fazer, uma prova de um colégio militar é totalmente diferente de uma prova do Enem. A prova do Enem é uma prova que tem questões contextualizadas, você já deve saber. Desde 2009, o Enem adotou o TRI, que é a teoria de resposta ao item. O que são questões contextualizadas? São questões que têm um contexto por trás, ou seja, são dadas muito mais informações do que você realmente precisa para resolver a questão. Mais do que isso, o TRI também, depois da adoção do TRI, a estratégia para você fazer a prova conta muito. E no concurso militar, a estratégia é totalmente diferente. Em outro concurso que você vai fazer, a estratégia é diferente também. Então é importante que você tenha uma preparação específica para o Enem e não uma preparação genérica, tá? Então olha só, você tem que lidar com você tem que aprender o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Você tem que aprender a lidar com isso. Não numa preparação genérica para um vestibular genérico qualquer aí, que, aliás, ao longo de toda a sua preparação, ao longo do ensino médio, a sua preparação foi assim. Eles estavam te preparando para um vestibular genérico, para você ir para onde você quiser, escolher, né? Uma pseudo-escolha. Porque você tem que ser específico. Olha só, você vê os atletas de alto desempenho, você vê que eles têm uma especificidade. Eles são especialistas naquilo que eles fazem. Você pega um atleta de lutas de artes marciais, por exemplo, de jiu-jitsu, o cara, dentro do jiu-jitsu, ele é especialista em uma determinada posição do jiu-jitsu. E ele consegue vencer muita gente assim. As pessoas generalistas, elas tendem a ser menos eficazes, menos eficientes. Então é bom que você seja especialista. A sua especialidade é o Enem aqui, tá? E isso tem uma gama de vantagens que traz para você. O fato de você ser tão específico na sua preparação, isso te traz inúmeras vantagens. Né? Porque você vai começar a saber exatamente o que o Enem cobra, a forma que ele cobra. Você vai começar a perceber os padrões do Enem, coisas que você não conseguiria se você não tivesse uma preparação específica. Porque você se preparando para um vestibular genérico, fica muito mais difícil você conseguir entender esses padrões. Porque você não vai estar ali lidando, pensando, raciocinando dia a dia com o que o Enem vai propor para você lá no dia da prova, no dia das duas provas, e principalmente no que diz respeito à matemática. No que diz respeito à matemática, eu quero dizer o seguinte, ó, a prova de matemática, ela é uma prova que ela demanda muito tempo para você fazer. Por quê? Porque além de ter a questão contextualizada, você vai ter que perder um tempo fazendo cálculos. E se você errar algum cálculo e não tiver a resposta ali, você vai perder mais tempo ainda. Então, é preciso que você tenha eficiência em fazer esses cálculos. E só esses cálculos por si só já deixariam a prova de matemática uma prova mais demorada que as demais. Tá? E ao longo de todo esse processo de preparação, eu também quero dizer o seguinte, que lógico que você vai achar que está dominando algum determinado conteúdo e você vai chegar lá na hora, você vai errar algumas questões às vezes mais fáceis, você achou
que você mataria com uma certa facilidade ou num tempo curto e você vai demorar mais do que você demoraria, ou que você está acostumado já a demorar, isso depois de um determinado avanço. Isso não interessa, tudo isso faz parte da preparação. Você vai estar em fase de evolução, em fase de melhora, até chegar à prova do Enem. O que eu quero te dizer é o seguinte, você precisa de persistência. Você precisa de persistência. Você precisa perseguir esse objetivo de conseguir chegar lá. E mesmo, independente do que aconteça, eu realmente acredito que você vai conseguir no próximo Enem, se você se preparar adequadamente. Agora, eu quero te dizer o seguinte, caso você não consiga, persista. Vá atrás do seu objetivo. Você sabe quanto ganha um médico hoje? Ganha bastante. E ele vai ser remunerado, ele é remunerado para ajudar pessoas, para fazer o que gosta. Então, é importante você acreditar realmente nisso. Agora, no meio de todo esse mar de informação, no meio de um monte de coisa que você vai ter que dominar, pensa comigo. Vem chegando um monte de informação, imagine que você tem que arrumar uma quantidade de fósforos dentro de uma caixa. O que acontece? Se você pegar os fósforos e tentar colocar eles ali de qualquer maneira, uma caixa de fósforo é até difícil, né? Porque ela já foi projetada para os fósforos caberem ali em uma determinada posição. Isso é bom. Mas, por exemplo, uma gaveta de talheres, se você colocar os garfos, as facas e as colheres ali de uma maneira totalmente desorganizada, vai caber muito menos do que se elas estivessem organizadas. Então, a organização, ela é, sim, essencial para que você chegue lá. E o primeiro passo, não digo o primeiro, mas um dos passos mais importantes que você tem que dar no que diz respeito à organização é justamente o cronograma. Por que um cronograma? Um cronograma, ele é capaz de fazer com que você fique mais tranquilo, que você fique menos ansioso. E olha só, o cronograma, ele vai te ajudar justamente a ajustar esse tempo, né? O tempo de preparação que você acha que não seria suficiente, independentemente do tempo que falta até a prova, pode faltar 8 meses, 9 meses, 8 meses, 6 meses, 3 meses, uma semana. Você precisa de um cronograma adequado, porque aquilo vai maximizar suas chances de conseguir ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga passar em medicina no Enem. É isso que vai fazer com que você maximize a sua capacidade. Um dos fatores. O cronograma, ele é justamente a arrumação dessa gaveta. Ele vai ser o responsável, porque senão sua preparação fica totalmente bagunçada e desorganizada. Então, com o cronograma, você vai saber o passo a passo. O cronograma te ajuda a procrastinar menos. Por que procrastinar menos? Porque você no dia já sabe o que você tem que fazer. Um dos fatores que te faz procrastinar e que me faz procrastinar também é nós não sabermos por onde começar. Por que isso acontece? Porque o monstro que a gente está tentando enfrentar, o desafio que a gente está tentando enfrentar, muitas vezes é muito maior do que a gente acha que dá conta. Então o que acontece? Você precisa do primeiro passo, você precisa do passo a passo. E o cronograma é justamente esse teu passo a passo inicial, em linhas gerais, para que você não consiga, para que você não caia em procrastinação e você consiga ser aprovado. No meu caso, olha só que interessante. Durante a minha preparação, no meu vestibular, eu estava também, durante muito tempo, muito desorganizado. E estava sendo realmente muito difícil para mim. Até que, por algum motivo, eu encontrei a estratégia correta. Foi por sorte, eu poderia dizer assim, porque eu entrei num determinado preparatório, lá num preparatório dentro do preparatório, que era uma turma de exercícios que estavam sendo feitas lá, e aquela turma de exercícios me fez muito bem, e eu percebi o poder dos exercícios. E faltavam 4 meses, eu tinha acabado de zerar um simulado, faltando cerca de 4 meses para a minha prova, que era a prova para o Instituto Militar de Engenharia, que é o IME, né, que eu acabei de ser aprovado, fica no Rio de Janeiro. Na época era considerado um dos vestibulares mais difíceis da América Latina. Eu fui aprovado. Por que isso? Por causa de uma estratégia adequada. O cronograma faz parte de uma estratégia adequada. Então é importante que você saiba isso. A estratégia adequada, ela faz grande diferença. A técnica que você utiliza faz grande diferença. Se não fosse assim, você repare, no nosso mundo hoje, a tecnologia, né, que são um conjunto de técnicas que são utilizadas para se fazer, para a gente ter um determinado objetivo. Olha só que interessante. A tecnologia, ela faz com que pessoas mais fracas com tecnologias consigam vencer pessoas mais fortes sem tecnologia.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a estratégia adequada pode realmente te levar longe. E eu quero dizer para você o seguinte, você consegue. Você consegue, independente do tempo de preparação, acredite em você que você consegue. E quando eu estou falando isso, eu não quero que você seja um iludido. Eu quero que você acredite no seu potencial. Acredite na estratégia que você vai utilizar, que você corra atrás e que você realmente consiga chegar lá. Você realmente vai conseguir abraçar essa aprovação em medicina, vai ultrapassar 801 pontos em matemática. Matemática vai elevar sua média geral e você vai conseguir ser aprovado, você vai conseguir passar no Enem em medicina. Então, olha só. Dito tudo isso, eu já falei demais que eu acredito que realmente é possível. Você, com menos de um ano de preparação, você realmente ser aprovado em medicina, ultrapassando 801 pontos em matemática, matemática sendo responsável por elevar a sua média geral. Ótimo. Agora, eu quero, antes de eu falar do como você tem que se preparar para que você consiga chegar lá, eu quero te falar como o que eu vejo, que a maioria das pessoas que tentam, que querem passar em medicina, erram. Eu já falei várias vezes aqui sobre a mentalidade, né? A mentalidade é realmente o primeiro ponto das pessoas errarem, porque elas não acreditam em si mesmas, elas não acreditam que vão conseguir. E quando eu falo isso, elas não acreditam, eu digo que elas têm que se esforçar, elas têm que demandar tempo e energia para mudar essa mentalidade. Isso é importante. Não é simplesmente, eu não tenho uma mentalidade, então eu estou ferrado. Não é assim. Você precisa demandar um tempo e energia para fortalecer essa sua mentalidade. E agora, um outro erro que eu também já falei aqui é justamente a organização, tá? Olha só, a organização, ela é essencial para que você chegue lá, tá? Então é assim que eu vejo que as pessoas mais erram. Ou com uma mentalidade, na verdade, quando eu falo de mentalidade, elas podem errar tanto para menos como muito para mais, né? Como eu já falei, pessoas que supervalorizam a mentalidade, acreditam que só com a mentalidade elas vão conseguir ser aprovadas. E também não é por aí. Não é assim que a banda toca. Não funciona assim. Elas precisam de mentalidade, de organização e de prática. É isso. Agora, onde é que eu vejo as pessoas errarem na prática? Eu vejo que também na prática, para você exercer a prática, você precisa de organização. Se você tem mentalidade e tem prática, mas você não tem organização, você vai ser uma pessoa pouco eficiente. E isso, como eu já falei, medicina é muito concorrido. Se você, por mais esforçado que você seja, você tem mentalidade e tem prática, se você não for organizado, não esqueça, menos de 1% ultrapassa 800 pontos em matemática. Eu estou querendo que você ultrapasse 801 pontos em matemática, para que efetivamente matemática te ajude a passar em medicina no Enem. Então, olha só, não é pegando, a prática, quando eu digo, não é pegando a prova do Enem e fazendo prova a prova, pegando aquelas inúmeras provas do Enem e fazendo prova a prova. Não é assim. Existe uma técnica para que você maximize, olha só, maximize a capacidade dessa prática que você vai utilizar. Isso é muito importante para que você consiga avançar. Então, olha só, você tem que ter uma mentalidade correta, no momento, na medida certa, a organização na medida certa e a prática na medida certa. Se você tem uma mentalidade totalmente errada, o que vai fazer para você? Você vai se tornar uma pessoa iludida, que eu falei. Agora, olha só, imagine só se você também tem uma super organização. Como eu já vi várias pessoas fazerem isso, tá? Então, olha só, elas não têm uma mentalidade boa, elas não praticam, mas elas têm uma super organização. Então, essas pessoas, eu apelido elas de neuróticas. Por quê? Porque elas estão dando ênfase na organização, enquanto que o centro da preparação dela, o centro da preparação dela deveria ser justamente a interpretação de questões. E elas estão só preocupadas com organizar. Sabe o que é isso? Isso, na verdade, é uma fuga que elas estão fazendo. Elas estão, na verdade, fugindo da realidade. Elas sabem do nível de dificuldade que é passar em medicina, que é ultrapassar 801 pontos em matemática, melhor dizendo, para passar em medicina. Elas sabem desse nível de dificuldade e elas têm medo de encarar isso. E aí o que elas fazem? Elas tentam se tornar super eficientes organizando. Só que elas vão se tornar muito eficientes na organização. Elas não vão se tornar eficientes na aprovação. E nem também na
no fato delas terem que ultrapassar os 801 pontos em matemática no Enem. Então, olha só, é importante que a organização pura também não vai levar a pessoa lá. E a prática pura, será que leva? A prática pura, será que leva alguém a ser aprovado, a ultrapassar 801 pontos? Ou seja, uma pessoa que não tem mentalidade, uma pessoa que não tem organização, mas ela só vai para a prática. Pratica, pratica, pratica. Ou seja, essa pessoa, na verdade, ela é atrapalhada. Porque ela não vai fazer organizadamente, ela não vai ter um conjunto de ações organizados que vão fazer com que ela atinja o objetivo dela. Então é importante esses 3 pilares, né? E a prática, a pessoa que fica só na prática, ela é simplesmente atrapalhada. Ela pode ter aquela sensação de estar sendo produtiva sem o ser efetivamente. Por que ela não é efetivamente produtiva? Porque ela não está fazendo as coisas de uma maneira sistemática, de uma maneira organizada, que vai fazer com que ela chegue lá. Se uma pessoa tem mentalidade e organização, como eu já falei aqui, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que também vai estar se enganando, só com a mentalidade e a organização. Por quê? Porque cadê a prática nisso? Não tem prática. Então, a prática é muito importante. Agora, mentalidade também, a pessoa tem uma super mentalidade e uma prática. Ou seja, gosta de fazer bastante exercício. É isso que eu estou querendo dizer com prática, tá? É você pegar exercícios no estilo certo, que não necessariamente precisam ser do Enem, mas tem que ser no padrão do Enem, seguir o estilo do Enem, para que você consiga fazer. E aí, você está pegando aquilo lá, você tem uma super mentalidade e você tenta praticar. O que acontece? Você vai ser pouco eficiente, como eu já falei. Porque está faltando organização, tá? E se você tiver uma super organização e uma prática, você é uma pessoa extremamente organizada e você consegue praticar, isso também não é o suficiente, sabe por quê? Olha que interessante. Porque você não vai ter a confiança necessária para que você passe lá. Você precisa da mentalidade forte. E a confiança, esse pequeno diferencial, pode ser um diferencial de você ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga passar em medicina no Enem. Você precisa desses 3 pontos. A prova de medicina não é uma prova qualquer. Quer dizer, passar em medicina não é passar em algo qualquer. Você precisa disso. Ultrapassar 800 pontos em matemática não é para qualquer um também não. Você precisa estar realmente engajado nisso. E eu acredito que você esteja, porque você quer medicina. E eu acredito realmente que você vai ser capaz de superar essa barreira dos 800 pontos em matemática, dos 801 pontos em matemática, para que você consiga passar em medicina no Enem. Acredite em você mesmo, organize seus estudos e pratique de maneira adequada. E aí sim, você vai conseguir ultrapassar 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Então é isso. Esse foi o meu recado de hoje. Só resumindo em uma frase, a pergunta que foi me dada, né? É possível eu, com menos de um ano de preparação, ser aprovado, ultrapassar 801 pontos em matemática e ser aprovado em medicina no Enem? Eu te digo, sim, é possível se você tiver a estratégia correta, se você tiver um nível de preparação adequado, que é mentalidade, organização e prática adequadas. E aí você consegue chegar lá. Meu objetivo aqui é fazer com que você consiga isso. Então, qualquer dúvida relacionada a você ultrapassar 801 pontos em matemática, para que você consiga passar em medicina no Enem, por favor, escreva aqui nos comentários, vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. No mais, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Um grande abraço, bons estudos!